الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين أزكى صلاة وأتم تسليم وبعد باب سباب المسلم فسوق عن سعد بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وعن أنس رضي الله عنه قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا لعانا ولا سبابا وكان يقول عند معتبة ما له ترب جبينه. عن عبد الله رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. Estimados irmãos e irmãs, sintam-se cumprimentados com a bela saudação do Islã. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na lição de hoje vamos falar acerca do hadith, vários hadiths que Imam Bukhari traz sobre o tema ou sobre o epígrafe: insultar um muçulmano é pecado. Insultar um muçulmano é pecado. Portanto, Imam Bukhari traz-nos hadith de Sa'd bin Malik radiallahu anhu, que narra do profeta sallallahu alaihi wasallam, que disse: insultar um muçulmano é pecado. Este é exatamente o hadith que Imam Bukhari fez de epígrafe. E iremos brevemente trazer a explicação detalhada deste hadith. E no outro hadith de Anas radiallahu anhu, o profeta sallallahu alaihi wasallam, Anas radiallahu anhu, descrevendo o profeta sallallahu alaihi wasallam, ele diz: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam não era grosseiro, não ولا لعانا. O profeta sallallahu alaihi wasallam não era uma pessoa que falava asneira, nem era um amaldiçoador. ولا سبابا, nem era injuriador. كان يقول عند المعتبة, ao repreender, quando o profeta sallallahu alaihi wasallam repreendia, ma lahu, dizia, ma lahu tariba jabino. O profeta sallallahu alaihi wasallam dizia que perca, que a sua testa fique empoeirada. O que se passa com ele? Que a sua testa fica empoeirada. Tariba jabino, como vem no hadith, traduzido literalmente como que a sua testa fica empoeirada. É uma daquelas expressões comuns entre os árabes que têm significados literais negativos, mas que na realidade são usadas como súplicas em favor de quem se dirige a elas. Pode igualmente ser usada para chamar a atenção de alguém para um assunto importante, não é, que a pessoa esteja desatento ou algo semelhante. Portanto, este hadith descreve o belo caráter do profeta sallallahu alaihi wasallam e enfatiza ao mesmo tempo a necessidade de ser emulado, ser imitado nas suas qualidades, em particular abstendo-se de insultar, de amaldiçoar e ser obsceno, não é, diante das pessoas. E no terceiro hadith da nossa lição de hoje, vamos narrar um outro hadith que foi narrado por Abdullah radiallahu anhu. Ele diz que o profeta sallallahu alaihi wasallam disse: Sibab al-muslim fusuq wa qitaluhu kufr. Insultar o muçulmano é pecado e combatê-lo é kufr. Portanto, o kufr usado neste hadith, nem sempre a palavra kufr quer dizer que é descrença que lhe tira do Islã, mas sim ações que podem lhe levar à descrença. Portanto, várias são as ilações que nós podemos trazer nestes hadiths, como por exemplo, a proibição de insultar o muçulmano, não é? Isso está claro nos hadiths. De mesmo modo, não é que o muçulmano só pode ser combatido por uma razão religiosa e válida. No hadith diz: combater é uma descrença que nós iremos falar mais a posterior, ainda neste mesmo hadith. Por exemplo, aqueles que se recusam a pagar o zakat, como Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu fez, combateu aqueles que se intitulavam muçulmanos, mas não queriam praticar uma certa ordem, um pilar do Islã, eles foram combatidos. Portanto, não está neste sentido aqui de combater por incumprimento de uma ordem de Allah subhanahu wa ta'ala. O terceiro aspecto, que o Islã proíbe tudo o que em essência conduz ao mal.
assim também como proíbe o insultar o muçulmano, porque isto pode eventualmente levar à luta contra eles e o que pode até conduzir ao derramamento do seu sangue. Portanto, o outro aspecto que fica claro neste hadith é que a fé, o imã, eleva-se com as boas ações e diminui com as más ações. Quando uma pessoa insulta um muçulmano, o seu imã desce, não é? O que pode levá-lo até a combater este mesmo muçulmano. Portanto, algumas ações podem ser classificadas como kufr, descrença, e inversamente outras podem ser classificadas como crença, como imã. Isso demonstra, não é, que as boas ações fazem parte do imã e as más ações fazem parte, não é, ou por outra, o Ahl Sunnah wal Jama'a, a crença, não é, do Ahl Sunnah wal Jama'a é diferença dos murjias, que afirmavam que o imã de uma pessoa não é afetado, não é, pelas suas ações, sejam elas boas ou más. E, portanto, o Corão condena este princípio, porque Allah diz que os crentes, quando estão diante do Corão, a escutar o Corão, a sua fé aumenta. Portanto, isso quer dizer que a prática de boa ação faz com que a fé aumente e a prática de má ação faz com que a fé diminua. E isso foi um dos capítulos que Imam Bukhari também trouxe na sua coletânea de hadith. E para terminar, conforme disse no início ainda deste hadith, que nem tudo que é mencionado como kufr, descrença, seja no Corão ou na Sunna, significa descrença naquele sentido que faz com que a pessoa saia do círculo do Islã. E este hadith é um dos exemplos que lutar contra o muçulmano é descrito neste hadith como kufr. Mesmo assim, Allah refere que esses dois muçulmanos que lutam, Allah chamou-os de muçulmanos. Allah diz no Corão, no Surat Al-Hujurat, versículo 9 e 10, وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا. Quando dois grupos de muçulmanos combaterem uns aos outros, então reconciliai entre os dois. Portanto, o facto de combaterem não quer dizer ou nem sempre significa que eles saíram dos limites do Islã. Que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a todos nós o tawfiq. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.